Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, chegou a hora de você ficar bem informado. Nosso Sim Notícias começa agora trazendo para você os principais assuntos da região. Veja, na edição desta quinta-feira. A escola de Linhares foi condenada a pagar a indenização de R$10 mil por impedir a entrada de um aluno. Motoristas reclamam das más condições da estrada Beira-Rio de acesso à povoação em Linhares. Confira uma reportagem sobre o processo de adoção de crianças e adolescentes. Linhares conquistou o primeiro lugar na avaliação de gestão fiscal da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a Firjan. Direto de São Mateus, Nariane Lopes traz informações sobre a brutal morte de duas crianças, mortas a facadas em São Gabriel da Palha. Tem também os destaques do esporte, o resumo do Ronda da Cidade e a coluna Mente Performance com a coach terapeuta Margarete Massado. Esses e outros assuntos agora, aqui na sua Rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Uma escola de Linhares foi condenada pela Justiça a pagar uma indenização de R$10 mil para a família de uma estudante de 11 anos de idade que foi impedido de assistir às aulas por atraso na mensalidade escolar. Nossa reportagem conversou com uma advogada especialista sobre o assunto e ela deu algumas dicas. O aluno foi impedido de entrar na sala de aula devido ao não pagamento de mensalidade relacionada à sua rematrícula e deve ser indenizado. A situação ganhou bastante repercussão e terminou no judiciário. Era um aluno que já era aluno da escola e nessa rematrícula que o pai não pagou a mensalidade de janeiro, ele foi impedido de frequentar a sala de aula enquanto a mensalidade de janeiro não fosse paga e ainda enviasse o comprovante, Então, o que acontece? Realmente, a matrícula poderia não ser efetivada enquanto esses pais não pagassem a mensalidade de janeiro. Os pais tinham ciência disso, de acordo com o envio de mensagens, provavelmente o WhatsApp. Só que tirar essa criança, impedir essa criança ou adolescente, que a gente não sabe, de frequentar a sala de aula, é como se eles estivessem fazendo justiça com as próprias mãos, Mesma coisa de um inquilino estar devendo um aluguel, você ir lá e tirar ele à força da sua casa. Então, isso, infelizmente, ou felizmente, não pode acontecer. Existem meios legais para essas cobranças. O aluno pediu aos pais para mudar de escola por conta do constrangimento. Por conta disso, seus responsáveis tiveram que pagar uma multa no valor de R$ 547. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que você não pode expor ridículo quem está devendo, Mesma coisa é ligar para o seu trabalho, falar assim, está devendo, não pagou. Foi exposto ao ridículo uma criança ou adolescente, que é uma coisa muito mais grave. Por isso que eu entendi essa condenação, porque o juiz disse que, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, uma criança não pode passar por uma situação vexatória. A escola terá que pagar o valor de R$10 mil a título de indenização e ainda restituir o valor de R$ 547, cobrado a título de multa por rescisão contratual. Segundo a advogada, esta situação poderia ser evitada se os responsáveis pela instituição conduzissem a situação de uma forma diferente. O que a escola poderia ter feito? Uma notificação extrajudicial. Mandado falou assim, olha, o seu filho está frequentando a sala de aula, mas não foi realizado o pagamento da mensalidade de janeiro, então por isso ele não está permitido que ele frequente a sala de aula. Então, se a escola tivesse respaldada com uma determinação judicial, aí é outras 500. É isso aí, uma arbitrariedade por parte da escola, A gente, não vai divulgar o nome da instituição, é uma escola particular aqui de Linhares, mas que sirva de exemplo para que fatos como este não voltem a se repetir. Quem transita pela rodovia S248 no trecho que liga o Trevo com a S358 em Linhares, conhecida como Estrada Beira-Rio, que leva até Povoação no litoral, reclama dos inúmeros buracos, Bom, as chuvas recentes deixaram a estrada em péssimo estado, mas não chove há alguns dias e até agora não foi feita a manutenção periódica do trecho, que é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. Bom, por causa da precariedade da estrada, ônibus da empresa que faz o transporte de passageiros da região tem registrado atrasos de até meia hora por viagem. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do DR e a informação é de que a manutenção da estrada está no cronograma de serviços, mas não foi informado quando será feita.
O processo de adoção de uma criança ou adolescente é um importante caminho que busca garantir o direito delas ao afeto de uma família. Em Linhares, a Vara da Infância e Juventude comemora os bons resultados nos processos de adoção. Você sabe como funciona o processo de adoção? Qualquer pessoa acima de 18 anos, independente do seu estado civil, que deseja ser pai ou mãe, pode adotar. O primeiro passo para quem deseja adotar é procurar a primeira vara da infância de sua comarca, né? Ou seja, do município de seu domicílio. Ele vai receber orientações iniciais, pegar uma lista de documentação que ele deverá providenciar. Então, ele precisa apresentar essa documentação e participar de um programa, né? A gente chama de curso preparatório para adoção, integralmente, além de passar por avaliação social e psicológica. Durante a pandemia, novas estratégias de trabalho foram adotadas para atender às demandas de processo de adoção. Através de um diálogo com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, programamos cargas programadas com esses órgãos e os processos tiveram um andamento, né? Além disso, fizemos atendimentos remotos com as partes, né? Então foi dado impulso a esses processos, mesmo nos momentos mais críticos da pandemia. Aqui no município de Linhares, não existem crianças esperando por famílias, mas, às vezes, esse processo de adoção pode levar algum tempo. Vai depender de 2 fatores, né, determinantes. O primeiro é da disponibilidade de crianças ou adolescentes disponíveis para adoção. E o segundo é a definição do seu perfil, né, ou seja, o perfil da criança que ele deseja adotar. Segundo a assistente social, as pessoas procuram por crianças com um perfil bem específico. As pessoas, quando estão iniciando a sua habilitação, elas procuram geralmente crianças menores, né, de cor branca, do sexo feminino. E isso vai muito de encontro com a realidade de crianças que ficam disponíveis para adoção, que normalmente são crianças que compõem grupo de irmãos, são crianças maiores, são crianças de outras etnias, né, que não a branca, e isso acaba impactando no tempo de espera. As adoções devem ser feitas de maneira correta, seguindo o que rege a legislação. O Judiciário tem agido para coibir essas adoções ilegais. Elas, quando chegam ao conhecimento do Judiciário, a situação é analisada e geralmente são aplicadas medidas bem drásticas, como medidas de busca e apreensão, né? E quando não é possível a colocação imediata na família biológica, né, ou família extensa dessa criança, ela é colocada em acolhimento institucional, né, até que se trabalhe essa família biológica, vê a possibilidade de retorno dela a essa família, né, e não sendo possível, aí sim ela vai ser encaminhada para a família substituta por meio do processo de adoção legal. É um gesto, um ato de amor, né? Mas claro que com toda a responsabilidade dentro dos critérios estabelecidos pela Justiça, é muito importante. A avaliação anual do Índice da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a Firjan, de Gestão Fiscal, deu a Linhares o primeiro lugar entre os municípios do Espírito Santo. Entre os mais de 5.000 municípios do país, Linhares é o de número 40 na avaliação. De 2018 para cá, o município de Linhares subiu 17 posições no ranking capixaba, né, de avaliação desse índice da Firjan. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será de sol forte e sem chuva. As temperaturas em Linhares variam entre 20 e 34 graus. Em Colatina, variação entre 19 e 28. São Mateus com mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Vitória terá mínima de 22 e máxima de 30 graus. A seguir, vamos a São Mateus para saber detalhes sobre a morte de 2 crianças mortas a facadas em São Gabriel da Palha, essa tragédia, né? O município decretou luto de 3 dias. Voltamos daqui a pouco.
De volta com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Vamos direto a São Mateus. Mais uma tragédia envolvendo crianças marcou o interior do Espírito Santo. Desta vez o crime foi em São Gabriel da Palha, noroeste do estado. Vamos até lá para conversar, até São Mateus, conversar com Nariane Lopes, nossa colega. Olá, Nariane, bem-vinda. Ei, Cláudio, infelizmente eu abro os destaques de hoje falando sobre essa notícia envolvendo crianças. Na verdade, uma tragédia, né? 2 semanas é o intervalo entre um crime e outro. O primeiro aconteceu em Braço do Rio e agora foi em São Gabriel da Palha. A cidade de São Gabriel da Palha, no noroeste do estado, foi surpreendida na tarde desta quinta-feira com a notícia de um crime brutal. Uma menina de 11 anos e um garoto de 6 anos foram assassinados por um adolescente de 16 anos, primo e irmão das vítimas. As 2 crianças foram mortas a facadas enquanto brincavam no quintal de casa. O crime ocorreu no bairro Progresso e moradores conseguiram imobilizar o criminoso e tentaram linchar o rapaz, mas foram impedidos pela chegada da polícia. O delegado Rafael Calimã ouviu o acusado. O suspeito de 16 anos, ele é irmão da garota de 11 anos. Eles estavam na casa deles. O primo de 6 anos, o garoto, foi até o local, estava brincando com a menina. O jovem, então, pegou uma faca e assassinou primeiro a irmã, depois o garoto. Quanto ao motivo, a gente perguntou a ele, mas ele falou sobre traumas do passado e que isso teria motivado ele a perpetrar o assassinato. Ele, contudo, perguntamos até para ele por que então escolher as crianças inocentes, dois bebês praticamente. Ele, nesse momento, ele ficou meio assim, não respondeu, a versão dele estava meio divergente, meio complicada de entender. A gente agora vai ter que ouvir familiares, vizinhos, para saber como era a relação dele, se realmente existia um problema que pudesse ter motivado isso. Entendeu? E ele foi preso praticamente em frente à casa, moradores já estavam tentando agredi-lo, a polícia chegou, conseguiu apartar essa briga e trouxemos ele para a delegacia onde foi autuado em flagrante de ato infracional. O autor do crime é filho adotivo da família e residia na mesma casa onde as vítimas brincavam. A rua da delegacia chegou a ser interditada devido à revolta dos moradores. Ainda falando da região noroeste do estado, a Polícia Militar prendeu em Ecoporanga Gênesis da Silva Souza, de 33 anos, acusado de matar a mulher dele, a Renata Souza, de 32 anos, no bairro Diná Borges, em Eunápolis, no dia 3 de julho. O criminoso estava escondido na casa de uma prima e usando nome falso. Mudando agora de assunto, vamos falar de economia e empreendedorismo. Pedro Canário também aderiu ao programa Cidade Empreendedora, que tem o objetivo de engajar a gestão municipal e as lideranças locais, melhorando o ambiente de negócios e oferecendo um conjunto de ferramentas e soluções efetivas para reduzir a burocracia, gerar emprego, renda e oportunidades aos municípios capixaba. O programa Cidade Empreendedora tem como objetivo transformar a realidade econômica dos municípios a partir do empreendedorismo. As cidades de Vila Velha, Serra, Cariacica, Jaguaré, São Mateus e Conceição da Barra, Mucurici, Ponto Belo e Viana já fizeram adesão ao programa. E agora foi a vez de Pedro Canário. O programa Cidade Empreendedora, ele traz um desenvolvimento territorial. Ele trabalha na área de inclusão produtiva, com assistência social, ele trabalha o associativismo, ele trabalha a inovação, ele vem com projetos especiais, ele vem falando de compras públicas, de desburocratização, enfim, ele envolve tudo o que pode se envolver micro e pequenas empresas, transformando e melhorando o ambiente favorável para os pequenos negócios. Trabalha os munícipes, quando eu falo munícipe, eu falo também de pessoa física, não só de pessoa jurídica, e eu falo também de prefeitura e servidores. Então é um programa de grande relevância, um dos maiores projetos e mais intensos programas que eu já conheci dentro do Sebrae, o tempo todo que trabalho dentro do Sebrae.
É com muita alegria que a gente tem trabalhado aí nos 78 municípios do estado do Espírito Santo e nos 16 municípios que estão sob minha gestão aqui no norte, noroeste do Espírito Santo. E hoje com muita alegria aqui em Pedro Canário para nós assinarmos o termo de adesão do Cidade Empreendedora. Todo mundo será treinado para que as coisas possam fluir efetivamente e você realizar esse sonho nosso que é de transformar Pedro Canário e mais 77 municípios em municípios empreendedores. O programa vem em um momento propício, pois vai oportunizar a capacitação necessária para que os prefeitos e seus técnicos possam superar as dificuldades econômicas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Tem um comércio forte, a gente vem superando isso aí, um trabalho em equipe, a prefeitura faz o papel dela também como instituição aqui no nosso município. E esse ano, final de ano, nós estamos em parceria com o Banest e a CDL, desenvolvendo uma campanha de Natal forte, né, para também forçar com que a população compre em nosso comércio, valorize o comércio local. Então, assim, é um trabalho em equipe que com certeza dará resultados futuros, momento e futuro, para o desenvolvimento da nossa cidade. A gente viu nos últimos anos quanto é necessário os municípios investirem em empreendedorismo como uma fonte de geração de emprego e renda. Já visto que a pandemia veio aí e pegou todos de surpresa. E muitas empresas grandes têm fechado as portas. Você vê a nível nacional um cenário catastrófico, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Quando o município adere a um programa como esse, o município está tendo condição de dar oportunidade para o próprio cidadão canariense. E por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você aí no Estúdio em Linhares. Uma excelente noite a todos. Amanhã eu retorno com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Tchau, tchau. É isso aí, Nariane. Obrigado pela sua participação. Vamos saber como fechou esse dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 1.157 a saca. O Arábica 7, R$ 1.096. Conilon tipo 7, cotado a R$ 740 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco tem um resumo do Ronda da Cidade, tem os destaques do esporte e a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Ok, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Vamos convidar agora o nosso colega Oséias Farias, que vem aí com um resumo do que foi destaque no Ronda da Cidade. Oséias, me conta. Olá, Cláudio e amigos do Sim Notícias. Cláudio, muitas pessoas têm o sonho de ter uma moto, um veículo para se locomover aqui na cidade de Linhares. Só que para um grupo de pessoas isso até um certo momento se tornou um grande pesadelo. Centenas de pessoas estão agora correndo atrás para receber dinheiro de um consórcio que pagaram, mas até agora moto que é bom nada. A empresa anunciou falência e o caso foi parar na 16ª Delegacia Regional. O delegado Fabrício Lucindo falou conosco, falou sobre o inquérito e agora eu vou trazer as informações. Veja. A falência de uma empresa que comercializava consórcios de motos em Linhares e outros municípios do estado deixou centenas de linharenses no prejuízo. Relatos feitos para nossa reportagem apontam perdas consideráveis. Eu vim representando meu esposo, Paulo Ginelli, que também foi lesado pela Moto Show. Está aqui a carta de crédito que ficou para a gente receber no dia 31 de outubro. Só que quando a gente foi receber já não tinha mais ninguém, não deram satisfação de nada. Ele lesou as pessoas e sumiu, arrumou um advogado, parente dele, que fez um acordo disfarçado com a gente, prometeu que com 120 dias esse dinheiro estava na conta e com esses 120 dias já vai passando de 3 anos e nada de satisfação nenhuma de ambas as partes. Por causa da ausência de representantes da empresa Moto Show Comércios e Serviços Limitada na cidade, o caso foi parar mesmo na 16ª Delegacia Regional. Perguntado sobre o assunto, o delegado Fabrício Lucindo confirmou que a empresa foi notificada sobre os prejuízos causados. Ele responde pelos crimes de estelionato e fraude ao consumidor, entendeu? Mas isso depende agora do Poder Judiciário que vai julgá-los, né? Agora, o mais importante para as vítimas é tentar reaver os valores que foram retirados.
Na Vara Federal de Vitória, a Justiça decidiu bloquear parte dos bens da empresa para garantir pagamento aos consorciados. O delegado Fabrício Lucindo deu dicas para os moradores ao tentar adquirir consórcios. Bom, primeiro, procurar empresas com credibilidade, empresas que tenham nome no mercado, não se render a facilidades que o mercado às vezes oferece, condições muito favoráveis, porque negócio da China não existe. Então, as pessoas têm que ter noção de que é necessário buscar credibilidade para empenhar um dinheiro numa empresa. E assim vale para tudo, para plano de saúde, para seguro de veículos, para consórcio, para financiamentos, para tudo isso vale a regra da precaução. Só para nós deixarmos claro, na matéria apareceu uma minuta de um acordo que foi feito com 98 pessoas. E nessa minuta tem valores que eles deveriam receber, o que os consorciados deveriam receber. E esse dinheiro, Cláudio, acabou sendo bloqueado, está em conta judicial na Vara Federal de Vitória, aguardando agora os próximos trâmites, os próximos passos que são judiciais. Mas o dinheiro está lá para ser pago a 98 pessoas que fizeram acordo e esse acordo acabou sendo homologado na Justiça. São essas as informações, eu volto com você, Cláudio Henrique. Obrigado, Oséias, pela participação. Altemar Félix traz agora os destaques do esporte. O Cláudio, o assunto é o Linhares Futebol Clube nas categorias de base. Afonsinho, ex-jogador, um dos coordenadores da base, fez uma avaliação positiva da participação do Linhares na Copa Brasileirinha, uma vitrine internacional realizada em Belo Horizonte. Pois é, a garotada não para, tem que treinar, né? Tem que treinar aí, porque vem aí competições especiais. O Linhares ficou em terceiro lugar na categoria que disputou, a Sub-14, tendo enfrentado o Retrô de Pernambuco, Bahia, Colômbia de Belo Horizonte e o Full Atleta de São Paulo. Bem, ganhou uma partida, empatou uma e perdeu duas. Mas, segundo Afonsinho, foi se ambientando e crescendo nos jogos, tanto que já tem atletas selecionados para avaliação no Atlético Mineiro, no América Mineiro e também no Novo Horizontino de São Paulo, que tem tradição aí nas categorias de base, né? Bom, e neste sábado, o Linhares volta a jogar pelo Campeonato Estadual Categorias de Base, no Sub-15 e também no Sub-17. Vai enfrentar o Gel Laranjeiras em Barra do Jucu, tradicional balneário de Vila Velha, reduto da nossa amiga Border Internacional Neymara Carvalho. E amanhã tem agenda com os principais eventos esportivos de Linhares e região. Eu aguardo você. Valeu, Altemar. E para fechar o nosso Sim Notícias, a coach e terapeuta Margarete Massali vem aí com a coluna Mente Performance de hoje. Olá, Margot, é com você. Você sabe receber uma crítica de forma tranquila? Se olharmos a crítica apenas como um ponto de vista do outro sobre nós, poderíamos lidar com isso de forma mais tranquila. Muitas vezes somos criticados e consideramos a crítica injusta. Talvez tenha despertado um sentimento de ciúme ou inveja. E pode até ser um cumprimento disfarçado. Como diz o ditado popular, ninguém chuta um cão morto. Mas as críticas podem ser bênçãos na nossa vida. Como podemos achar que estamos sempre corretos? O próprio Einstein admitiu que errava 99% das vezes. Talvez nós também possamos fazer isso e até admitir que merecemos. E se merecemos, podemos nos sentir gratos e corrigir. Saiba que o ponto de vista do outro é uma posição de você mesmo que você não tem. Se for ok, aceita. Se não, agradeça. Apesar de não gostarmos de sermos criticados, a melhor maneira de lidar com a crítica é ignorar. Não digo 100% das vezes, apenas as que consideramos injustas. E para saber disso, pergunte-se: eu posso ter certeza em meu coração que agi da melhor forma possível? Se sim, deve soltar e ignorar a crítica, porque isso é apenas a opinião do outro sobre você, não a sua. E a resposta, se ela for não, então você pode sentir-se grato e tirar proveito dela.
Como diz Dale Carnegie, quando alguém falar mal de nós, não precisamos nos defender. Podemos ser humildes e inteligentes apenas dizendo: se o meu crítico tivesse conhecimento dos meus outros defeitos, teria sido ainda mais severo comigo. Lembre-se que a crítica mais perigosa que existe é quando nós mesmos fazemos a nós. Essa sim jamais deve ser ignorada e deve ser olhada com todo cuidado. Obrigado, Margot, pela participação. Até quinta-feira da semana que vem. Minha gente, obrigado a você que também segue nossas redes sociais. Instagram, Facebook, no YouTube TV Sim Oficial. Você dá o seu like e compartilha os nossos vídeos, tá bom? WhatsApp 996224547. Rede Sim de televisão. Esta é da Terra.